Bom dia, irmãos. Tudo pronto? Podemos começar? Vamos fazer uma oração para nós começarmos nossa EBD. Curve sua cabeça. Senhor Deus, bendito e eterno, nós louvamos o teu santo nome. Tu que és o grande Deus, o único santo e verdadeiro Deus, a quem nós servimos, a quem nós reverenciamos, respeitamos, louvamos do fundo da nossa alma por tudo aquilo que tu és e por tudo que fazes por nós, Senhor, pela grande salvação que encontramos no nosso amado Jesus, por nos tirar do império das trevas e nos resgatando, levar para o teu reino amado, o reino do teu Filho. Nós queremos te louvar, Senhor, nesse dia santo, no dia em que nós celebramos a ressurreição de Cristo, que nós celebramos a sua vitória sobre a morte, o dia da nova criação. Nós queremos, reunidos aqui como igreja, celebrar ao Senhor, te apresentar nossos cânticos, estudar a tua santa palavra para que possamos ser edificados e mais parecidos contigo, fazer aquilo que o Senhor requer de nós e que nós possamos, na comunhão uns com os outros, Senhor, nos edificar mutuamente, nos exortar, possamos crescer, Senhor, e desenvolver o amor entre nós. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler, irmãos, a pergunta de número 125 do Catecismo de Heidelberg. Pergunta de número 125. Todos acharam? Amém? Vamos ler? Diz assim: qual é a quarta petição? Resposta: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em outras palavras, digna-te prover-nos do necessário ao corpo, para que reconheçamos que tu és a única fonte de tudo que é bom, e que sem a tua bênção, nem nossos cuidados, nem trabalho, nem mesmo os dons que nos concedes, podem proporcionar-nos qualquer real benefício. Portanto, retiremos nossa confiança de todas as criaturas e a depositemos exclusivamente em ti. Amém? Mais uma vez eu repito aqui que eu gosto desse tom pessoal do Catecismo de Heidelberg. Provavelmente é o catecismo das nossas confissões que eu mais gosto, que eu mais tenho prazer em ler, ainda que não seja o mais abrangente. E nós podemos ler essas respostas aqui, talvez os irmãos tenham percebido, em forma de oração. Percebe aqui? Quando ele diz assim, ó, em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, você pode orar, dá-nos o pão de cada dia, ou você também pode orar, digna-te prover-nos do necessário ao corpo. Então é também uma maneira de oração e nós podemos orar lendo esse catecismo. Inclusive eu queria começar essa aula fazendo esse exercício com vocês. Amém? Eu vou te dar 30 segundos aí para, em silêncio, você ler essa resposta da pergunta 125 em forma de oração. Faça essa oração em silêncio e depois nós vamos ler todos juntos. Vamos orar juntos agora? Todos já leram? Todos juntos. Resposta: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em outras palavras, digna-te prover-nos do necessário ao corpo, para que reconheçamos que tu és a única fonte de tudo que é bom, e que sem a tua bênção, nem nossos cuidados, nem trabalho, nem mesmo os dons que nos concedes, podem proporcionar-nos qualquer real benefício. Portanto, retiremos nossa confiança de todas as criaturas e a depositemos exclusivamente em ti. Vocês não têm toda essa resposta? Está diferente? Ah, a versão está diferente? Ah, entendi.
A daí? Ah, tá bom. Vou mandar essa daqui então. É porque tem versões que às vezes eu copio e colo para o nosso esboço, né? Direto do comentário, às vezes da internet, da Monergismo, enfim, diversos sites. Essa aqui está um pouquinho mais completa, digamos assim. Muito bem. Essa resposta aqui ela é dividida em 4 partes. Nós podemos encontrar aqui, a primeira parte diz assim, ó, pedir o que é necessário para o corpo. Quero ler 3 textos com os irmãos, principalmente para aqueles que anotam, nós vermos a parte dessa resposta aqui, pedir o que é necessário para o corpo. Salmo 145, 15. Qualquer irmão pode ler. Amém. Então, viu? Os olhos de todos esperam em ti. O Senhor dá o mantimento. Então, nós podemos pedir o que é necessário para o corpo. Segundo texto, Salmo 104, versículos 27 e 28. Um outro irmão pode ler. Todos esperam de ti, que lhe dê o seu sustento em tempo oportuno. Quando oportuno, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de vida. Amém. E o último texto? Teriam diversos textos, né? Mas escolhi apenas 3. Mateus 6, versículo 26. Olha esse exercício agora que Jesus nos manda fazer. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém. Então, a primeira parte da resposta diz que nós podemos e devemos pedir tudo o que é necessário para o corpo. E eu vou gastar boa parte aqui do nosso tempo nessa parte da resposta, uma vez que as 3 últimas partes elas são muito parecidas, dizem mais ou menos a respeito da mesma coisa. E, inclusive, essa primeira parte é o coração da 4ª petição. Algumas observações para nós começarmos. Primeiro, nós chegamos aqui nessas últimas 3 petições que falam a respeito das nossas necessidades, porém, diferente do que é comum pensar, os pedidos que nós fazemos inicialmente, que se referem à glória de Deus, os 3 primeiros pedidos, eles não estão desconectados com a nossa necessidade. Então veja aqui, não existe uma ruptura na oração entre as 3 primeiras petições que se referem, como nós comumente falamos, os pedidos referentes à glória de Deus, e as 3 últimas petições que são pedidos referentes às nossas necessidades. Esses pedidos não estão desconectados, diferente do que muitas pessoas pensam. Ou seja, quando nós fazemos os 3 primeiros pedidos na oração do Pai Nosso, que são referentes ao reino de Deus, em primeiro lugar, nós também nos beneficiamos quando esses pedidos são atendidos. Pensa comigo aqui. Quando nós pedimos assim, Senhor, santificado seja o teu nome. Quanto mais o nome de Deus é honrado, é respeitado, é santificado, menos Deus executa o seu juízo sobre os homens devido aos seus pecados. Quantas vezes nós encontramos, por exemplo, Deus privando a terra da chuva, Deus não dando as estações de maneira adequada, de modo que ela pudesse produzir o seu fruto? Por quê? Por causa do pecado dos homens. Então veja, nós oramos pela glória de Deus, mas quando esses pedidos são atendidos, nós também, os homens também são beneficiados. Quando nós oramos assim, ó, venha o teu reino. Quando Deus atende e o seu reino vem, nós oramos, por exemplo, aqui nas quintas-feiras, né, pelas nações, pelos povos de modo geral, principalmente por aqueles que não foram alcançados, por aqueles que no qual o evangelho ainda não chegou. Então, quando nós pedimos assim, ó, venha o teu reino, quando Deus atende esse pedido e o reino dele vem, o seu evangelho é pregado, é proclamado, o que acontece aos homens? Eles são salvos, porque o nome de Jesus é anunciado num lugar onde os homens não conheciam o seu reino, o reino de Deus vem e os homens são salvos. Então, nós somos beneficiados quando nós fazemos pedidos referentes à glória de Deus. Percebe isso? Da mesma maneira, o último pedido, quando nós falamos assim, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando os homens fazem a vontade de Deus, quando a moralidade de Deus é estabelecida como um padrão, existe o quê? Paz social, paz entre os homens. Quantas vezes nós vemos notícias, por exemplo,
sei lá, de uma saidinha de banco. Os homens não obedecem à moralidade de Deus, à vontade de Deus, do não furtarás, e aí não há paz, porque um é roubado, a polícia tem de entrar em ação, às vezes tem um tiroteio, uma bala perdida. Quantos casos de homens traídos que vão atrás da mulher que o traiu, ou do amante e matam, e acontece aquela desgraça familiar. Ou seja, nós pedimos assim, ó, seja feita a tua vontade, é para a glória de Deus. Porém, quando a vontade de Deus é feita, nós também somos beneficiados. Percebe isso? Então os pedidos não estão desconectados. Os 3 primeiros pedidos da petição, as 3 primeiras petições do Pai Nosso com as 3 últimas. Agora nós vamos entrar nos 3 últimos pedidos, que são referentes às nossas necessidades. Da mesma maneira, as nossas necessidades não estão desconectadas com a glória de Deus. Não significa dizer que Deus não está interessado nas nossas necessidades. Deus também é glorificado quando Ele nos sustenta, nos dando o pão de cada dia. Os homens o louvam pelos seus benefícios. Quando nós somos perdoados, nós pedimos, né? Perdoa as nossas dívidas. Quando nós somos perdoados, significa que o reino de Deus está se expandindo. A sua glória está sendo estabelecida. E quando nós somos livres do mal, é porque a vontade de Deus está sendo feita perfeitamente. Percebe comigo aqui? Vamos ler, então, o Salmo 103, do versículo 1 ao 5. Você vai perceber aqui o salmista louvando a Deus pelos seus benefícios. Como Deus é glorificado quando Ele atende às nossas necessidades. E os irmãos, lembrem-se, tá? Nós estamos numa aula, a gente tem conversado às vezes sobre isso, né? Que às vezes a nossa EBD tem se parecido, às vezes, com uma palestra, talvez. Às vezes tem gente que acha até que parece até uma pregação, né? Então não é uma aula, você pode interromper, você pode participar, é importante que você interaja, tá bom? Nós somos um grupo aqui de EBD, você pode interromper, fazer seu comentário normalmente. Do 1 ao 5. Salmo 103, do 1 ao 5. Eu vou ler aqui, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O salmista está louvando ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então Deus está sendo louvado pelo salmista porque ele atende às suas necessidades. Então nós vamos pedir aqui nas últimas 3 petições pelas nossas necessidades, e Deus está sendo glorificado ao nos atender nas nossas necessidades. Ele continua dizendo, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens e etc. Assim nós seguimos. Muito bem, segundo aspecto aqui, é que Jesus nunca nos ensinaria a orar por algo que Deus não quer nos conceder. Tá? Então isso também é importante. Deus tem interesse nas nossas necessidades, em nos conceder as coisas das quais nós necessitamos. Tá? Então assim, não é que Deus nos dá de maneira indiferente ou como por obrigação. Deus está interessado que nós peçamos a Ele com relação às nossas necessidades, e Ele quer nos conceder tudo aquilo que é bom, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Isso também significa dizer, se foi Jesus que nos ensinou essa oração como modelo, que nós podemos confiar que Deus nunca irá negar esses benefícios a quem orar com verdadeira fé. Nunca, Henrique, nunca. Nunca haverá alguém que irá orar com verdadeira fé pedindo assim, ó, perdoa as nossas dívidas, e não será perdoado. Nunca alguém irá orar assim, livra-nos do mal, e não será liberto do mal. A questão é que nós temos que entender o que significa ser liberto do mal, o que significa ser perdoado dos pecados e o que significa receber o pão de cada dia. Né? Não é aquela mansão ali em Araçatiba, de frente para a Lagoa, que você passa, né, aquele carro novo da BID, né? Esse não é o pão de cada dia. Então, desde que você entenda o que é o pão de cada dia, você pode ter confiança de que se Jesus te ensinou a pedir isso, é porque o Pai quer, é bom. Jesus nunca te ensinaria a orar pedindo algo que não é bom. É algo adequado de se pedir. Deus quer te conceder e Ele nunca vai negar esses benefícios, ainda que sejam nossas necessidades, àqueles que lhe pedirem. Você pode imaginar, por exemplo, um soldado que vai à guerra. Por exemplo, indo cumprir uma missão do seu general. O general Malossi, você vai a tal lugar, você faz determinada coisa, essa aqui é a sua missão. É
muito razoável supor que esse soldado irá virar para o seu general e pedir suprimentos, pedir ajuda. Olha, me dá armas, me dá alimento, onde eu me abrigo, me dá instruções, me dá um mapa aí para eu poder seguir nessa trajetória. Então, é razoável que esse soldado peça ao seu general condições de cumprir a missão que o próprio general deu a ele. Então, nós estamos aqui nessa vida cumprindo a nossa vocação, cumprindo a missão que Deus nos deu. Então, nós podemos pedir pelas nossas necessidades. Amém? Comentários? Muito bem. Então, primeiro nós nos voltamos a aqueles pedidos que dizem respeito à glória de Deus, e agora nós nos voltamos aos pedidos referentes às nossas necessidades, e eu vou ler a resposta, mais uma vez, número 125, e a primeira parte diz: digna-te prover-nos do necessário ao corpo. Alguém tem dificuldade com essa linguagem aqui? Todo mundo entendeu o que ele está dizendo? Digna-te prover-nos tudo o que é necessário para o corpo. Pode falar. Cuida de nós. Fica mais fácil de entender. O digna-te aqui é assim, ó, que seja da tua vontade, né? Providenciar tudo aquilo que nós precisamos. Vamos logo de cara, então, definir aqui o que significa a palavra pão nesse contexto. Para nós, quando nós ouvimos pão, nós entendemos quase que literalmente, né? Porque é o nosso contexto, é normal. Mas assim, pão aqui não é sinônimo exclusivamente de comida, tá ok? A gente não deve entender aqui pão literalmente. Pão aqui são todas as coisas necessárias para a manutenção da vida. Por exemplo, saúde. Você precisa de saúde para trabalhar. Ou você não acha que quando você pede o pão de cada dia, você não está supondo que vai ser como um maná no deserto, vai cair do céu o dinheiro na conta, vai aparecer um pix misterioso para você, isso não vai acontecer. Você pede dinheiro, você pede bens, dinheiro, pão, você está pedindo o quê? Trabalho. Não é trabalho que você está pedindo? Fala assim: Senhor, eu estou precisando de dinheiro. O que você está pedindo para ele? Eu quero trabalhar para ganhar o dinheiro. Você acha que o dinheiro vai nascer no teu bolso? Não é verdade? Então, cuidado com o que você pede, né? Tem gente que pede a chuva, mas não está preparado para a lama. Pediu a chuva, vai ter lama, tá bom? Pode falar. É mais ou menos isso. Então, assim, para você, quando você vai trabalhar, se você pede o pão de cada dia, você está pedindo o quê? Saúde. Você precisa de saúde para trabalhar. Então, é legítimo você pedir: Deus, eu preciso de saúde. Você vai entender daqui a pouco, inclusive, o contexto da época, que isso era muito relevante. Então, quando você pede o pão de cada dia, são as nossas necessidades, você está pedindo o quê? Um lugar para dormir. Um lar. Você precisa de uma boa noite de sono para você poder, no dia seguinte, trabalhar. Você está pedindo por paz, por exemplo. Porque, principalmente para quem trabalha com a mente, não é? Imagina, você está num turbilhão de emoções ali, uma vida muito agitada, você não consegue produzir bem, você não consegue ganhar o seu dinheiro. Então, todas essas coisas são o significado de pão aqui nessa oração. Não é apenas pão literalmente. Naquela época, inclusive, hoje ainda, né? Mas naquela época incluía o controle do tempo, que Deus enviasse a chuva no momento adequado, que Deus enviasse o sol na medida adequada, nas estações adequadas. Para quê? Para que pudesse existir plantio e colheita. Como é que os homens iam viver, por exemplo, do plantio e da colheita se a chuva viesse de maneira demasiada? Mataria a plantação. Então, o pão de cada dia são todas as circunstâncias necessárias para que nós possamos manter a vida, sustentar a vida. Então, nós chegamos aqui no ponto: não há nada de mundano em pedir coisas físicas e materiais para Deus. Não deve ser encarado como algo egoísta, algo egocêntrico, nem mundano, nem materialista, pedirmos coisas materiais a Deus. Sempre que eu converso com os irmãos, de maneira geral, né, a respeito de certas doutrinas, por exemplo, irmãos que vieram de outras tradições, é muito comum os irmãos rechaçarem certas coisas que são boas devido aos traumas que eles carregam de outras tradições evangélicas, né? Religiosas no Brasil. Então, por exemplo, quem veio de uma igreja muito triunfalista ou que pregava a teologia da prosperidade pode ter um pouquinho de aversão em orar por coisas materiais. Esse é mais um mal que a falsa doutrina faz, não é? Nos priva de coisas que são
adequadas que nós podemos pedir a Deus. Então não é mundano pedir a Deus dinheiro, irmãos. Pelo contrário, Deus está interessado e Deus quer que você peça a Ele coisas materiais, coisas físicas. Pode soar muito espiritual, dizer assim, não, eu só peço coisas, eu só peço a glória de Deus, eu não peço nada para mim. Minha mãe às vezes vira para mim, né, e fala assim, não, hoje eu só vou agradecer. Eu entendo o que ela quer dizer, né, e agradecer é muito bom. Mas só agradecer não, você agradece e você também tem que pedir coisas. Você deve pedir a Deus o sustento, a manutenção da vida. Por quê? Pensa aqui comigo, irmãos. De quem é o dever de cuidar e sustentar e dar o pão para um filho? De quem é o dever de sustentar um filho? Dos pais. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que Deus é o nosso Pai. Qual é a oração? Pai nosso que estás nos céus, dá-nos o pão de cada dia. Essa é a oração. O Senhor é o nosso Pai. Me dê o pão, eu estou precisando. Deus, me ajuda aqui, nessa circunstância. Cuidado e providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição, o meio ilícito de vida e a diligência do mesmo. A galera diz assim, e o esforço por todos os modos justos e ilícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza no estado exterior, tanto dos outros quanto do nosso próprio. Amém. Nós vamos ver mais adiante com que espírito nós pedimos essas coisas. É verdade que existe em certo sentido, um espírito diferente no qual nós pedimos coisas espirituais e pedimos coisas materiais. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas todas essas coisas são lícitas e devem ser buscadas por nós. Inclusive, aqui eu vou discordar de alguns comentários, enfim, nós encontramos muitas pessoas que pensam dessa maneira, que acham que pão aqui tem algum sentido espiritual, por exemplo, que significa o pão da Eucaristia, ou que o primeiro pedido ou esse pedido em primeiro lugar é o seguinte: Deus, dá-nos o pão da vida, que é Jesus, dá-nos o pão celestial. Outros dizem que é o pão escatológico, a segunda vinda de Jesus, dá-nos o pão de cada dia. Ou seja, nós estamos aguardando cada dia a volta de Jesus. Veja, irmãos, todas essas coisas são maravilhosas. Nós devemos orar por todas essas coisas. Todas essas coisas são bênçãos. Elas devem fazer parte da nossa oração. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Definitivamente, os discípulos, quando ouviram dá-nos o pão de cada dia, eles não entenderam isso. Eles entenderam o quê? É o pão, é o sustento daquele momento, daquele dia. Principalmente devido à realidade da época. Porque, veja, irmãos, essa é uma realidade muito distante de nós, né? Dar-nos o pão de cada dia. Você não precisou do pão de hoje, pelo menos assim, eu acredito que a grande maioria, não precisou se preocupar necessariamente com o pão de hoje, Você não precisou. Tem gente que precisa fazer dieta, né? Está precisando comer menos. Senhor, dá-me menos pão a cada dia. Não é? Então é uma realidade distante de nós. Mas qual é a realidade daquela época? Os homens trabalhavam por um denário. Muitos homens. Sabe o que era um denário? O pagamento do salário diário. Então os homens trabalhavam o dia inteiro para receber no final o salário de um dia e sustentar a sua família com aquele salário. E no dia seguinte, trabalha de novo. Se você não trabalhar de novo, você não tem o denário do dia. Então é literalmente o sustento e o pão de cada dia. Imagina ficar doente. Naquela época, você trabalhava por um salário de um dia. Como é que a família ficava quando o pai de família ficava doente, não podia trabalhar? Tinha seguro-desemprego, tinha INSS para você se encostar, botar atestado de 15 dias, igual eu recebo lá na empresa, não tinha isso não. Tá? Você tinha que trabalhar aquele dia para se sustentar naquele dia. Então, naquela realidade, os homens entendiam dessa maneira. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o sustento de hoje. Senhor, não me deixa hoje passar necessidade. Hoje, passar fome, eu, minha família, dá-me saúde. Então, é muito bonito essas alegorias. De fato, são bonitas, né? Dá-nos o pão de cada dia. É o pão celestial, é o pão espiritual, é a Eucaristia. Isso tudo é muito bonito. Mas não foi assim que Jesus ensinou. Esse não é o texto, tá?
Muito bem. Terceira coisa. Pode falar. Pode. É aula, pode falar. Uhum. Hã? Vão saindo na hora, né? Muito bem. A terceira coisa, o terceiro aspecto aqui, é que as coisas terrenas, nós podemos perceber isso no ministério de Jesus, na vida de Jesus, elas não foram desprezadas por Jesus. Veja, tem muita gente que quer ser mais santo que Jesus, né? Eu não vou dar, a gente sempre está gravando, então eu não vou dar nomes aqui, mas eu já vi gente assim dizer assim, ó, que por zelo tem de pregar o dízimo. Porque, ora bolas, os homens não vão coçar os bolsos ali e não vão chegar junto ali na manutenção da igreja. Como é que vai ligar a luz? Como é que vai fazer a manutenção e tudo mais? Como é que vai pagar o salário do pastor? Como é que a gente vai sustentar a igreja? Então a gente tem que pregar o dízimo. Ah, mas é da antiga aliança. Não, mas eu acho que tem uma brecha para a gente pregar aqui. É melhor pecar pelo excesso. Veja, os homens querem ser mais zelosos do que Deus com relação aos seus próprios mandamentos, à sua própria palavra. Então, da mesma maneira, eu te pergunto, você quer ser mais santo do que Deus? Porque eu estou abordando esse aspecto porque tem pessoas que querem espiritualizar todas as coisas. E eu sou alguém que valoriza muito, irmão. Vocês devem ter percebido já nas minhas mensagens e tudo mais. Eu valorizo demais o aspecto espiritual de todas as coisas. Porém, tem momentos que nós estamos falando de necessidades reais, de necessidades físicas, de vida na Terra, que é um dom de Deus. Sabe, a vida que nós temos aqui não deve ser desprezada. E Jesus não desprezou as coisas físicas, as coisas materiais quando esteve aqui na Terra. Você pode lembrar, por exemplo, os milagres que Jesus realizava? Eram todos milagres que solucionavam problemas o quê? Físicos. Alguns deles eram acompanhados também de bênçãos espirituais. Algumas pessoas que foram curadas foram salvas também, né? Jesus disse, a tua fé te salvou. Em outros casos, Jesus curou e deu uma mensagem espiritual, digamos assim, ó, vai lá, não peque para que não te aconteça coisa pior. Fico pensando, o que podia acontecer de pior com aquele camarada, né? Tava mal há tanto tempo. Mas, ó, pode falar. Espiritualizando a referência. Ah, tá. Entendi. Ampliando o sentido. Uhum. Então, é como a gente disse. Se eu peço a chuva, vai vir o quê? A lama, né? É a consequência da chuva. Se eu pedir chuva, vai ter lama. Então, assim, se eu peço o pão de cada dia, digamos que eu estou pedindo comida em algum momento especificamente, eu estou pedindo trabalho. Porque como é que eu vou conseguir a comida? É através do trabalho. Então, quando eu falo assim, Senhor, eu estou precisando de mais dinheiro, minha renda aqui está apertada, está muito justinho, então eu estou devendo. O que Deus vai providenciar para você, se for da sua vontade? É trabalho. Maneiras de ganhar mais, talvez produzir melhor com o tanto de trabalho que você já realiza, mas sempre vai ser relacionado a essas condições de você produzir e colher. Né? A oração por emagrecimento. Já viu a bariátrica, a oração bariátrica? Nunca viram? Tem a oração, não sei se faz a bariátrica, mas tem a oração. Não é? Que o cara promete através da oração, a pessoa emagrece, não precisa de dieta, não precisa de nada. Isso não faz nenhum sentido, obviamente, né? Enfim, mas Jesus aqui não ignorou na sua vida as coisas materiais. Jesus fez um milagre, irmãos. Pensa no primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho num casamento. Como Jesus se importava com as coisas dessa terra, Jesus poderia falar, não, vocês não foram prevenidos o suficiente, vocês deveriam fazer a conta dos convidados. Não é? Já diz o Salmo, quem é que sai a uma guerra antes de contar os soldados, ou quem constrói alguma coisa sem contar os tijolos? Vocês não cumpriram a palavra e... Jesus não, Jesus se importou com as coisas dessa vida. Jesus sabia que aquela família ia ser envergonhada,
seria um inconveniente, que a festa de casamento seria estragada, não é? Jesus se importou e Jesus realizou ali aquele milagre de transformar água em vinho, dando vida ali para a festa, né? Mantendo a festa bem, até melhorando a festa, né? Porque o vinho era melhor. E não teve nada de espiritual depois. Você viu alguma coisa espiritual? Jesus depois não falou que teve salvação, não falou nada disso. Só resolveu um problema humano. Mesmo famoso, né, que criticou Jesus por causa desse milagre. Então foi um feito espiritual. Ele falou que ia perguntar para Jesus quando chegasse no céu por que ele fez isso. Ia criticar Jesus, né? Qual foi o feito espiritual? Ele não vai ter essa oportunidade. Se ele não se converter, ele não vai ter essa oportunidade de perguntar nada. Pois é. Tem um trabalho, por exemplo, posso citar, da IPB da Gávea, no qual meu pai participa, que eles vão para o interior da Bahia. Na verdade, é de diversas IPBs. Se eu não me engano, também há igrejas de outras denominações, mas o grosso é da IPB. E ele foi, há 2 meses atrás, ele foi para o interior da Bahia. E é interior mesmo, tá? Vou até Salvador. De Salvador são 10 horas de carro para o interior. Não tem nada. Como é que funciona lá? Eles vão pregar o evangelho, vão plantar igreja. Mas antes disso, há um grande problema. Os pastores que fazem o trabalho lá, eles dizem o seguinte, olha, 70% dos casos de gabinete pastoral aqui são de estupro de crianças. Estupro infantil. E ele ainda diz o seguinte, né? Não é em tom de brincadeira, porque não há brincadeira nesse sentido, mas ele ainda diz o seguinte, olha, e os outros 30% não são porque não contam, porque talvez se contasse seria 100% dos casos aqui, dos problemas são de abuso infantil. E por que isso? Porque lá não há condições mínimas de vida, não tem banheiro, por exemplo. Então o que acontece? A criança ou todo mundo tem que ir no meio do mato, tem que se afastar da casa para ir fazer suas necessidades, e muitos adultos vão atrás e abusam das crianças. Então como é que eles fazem esse trabalho lá? Eles primeiro resolvem a questão física e depois pregam o evangelho. E qual é a questão física deles? Ter banheiro. Eles precisam de banheiro. Cada banheiro custa R$6.500. Inclusive, se estiver sobrando aí e quiser doar, depois eu te passo como é que funciona. E aí, um banheiro custa R$6.500. Como é que eles fazem? Eles vão lá, reúnem dinheiro e tudo mais, ofertas. Eles vão nas casas, constroem o banheiro para a pessoa, antes de pregar o evangelho. Vai lá e dá um banheiro. Para quê? Para a criança não ser abusada. Para dar condições mínimas de subsistência, de dignidade humana. Constrói um banheiro. E aí, depois de construir um banheiro, aí ele fala, além disso aqui, ó, a gente está em uma igreja ali, eu queria te convidar para você ouvir a palavra de Deus, eu vou pregar para você e tudo mais. Então, a gente resolve o problema físico também. Tiago falou isso, né? Em Tiago 2, o que adianta você despedir seu irmão? Vai com Deus, Deus te abençoe. Teu irmão pediu comida e você despediu ele vazio. Você não cobriu o camarada que estava com frio. Então, você resolve o problema físico, o pão de cada dia, e depois você prega o evangelho espiritualmente. Outro problema que eles têm lá também é falta de água, né? E cada poço custa R$35.000. Aí o poço, obviamente, não dá para fazer um para cada casa, porque aí ficaria muito oneroso. Então eles fazem em lugares estratégicos, digamos assim, em que as pessoas possam sair de suas casas e catar a água e tudo mais. Então você vai dando condições de subsistência, de dignidade para aquelas pessoas, vai resolvendo problemas materiais, o pão de cada dia, e aí você prega o evangelho. Assim como Jesus fez. Então nós não devemos demonizar, muito pelo contrário, as coisas dessa vida. Amém? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntas? Então vamos seguir. Nós vimos então que é correto orar por coisas temporais. Amém? Deus está interessado, nós somos ensinados a orar pelo pão de cada dia, mas agora eu vou entrar naquela questão do espírito no qual nós oramos pelas coisas materiais. Então deve existir uma diferença aqui, irmãos, entre como nós pedimos coisas espirituais e coisas materiais. E que diferença é essa? É que quando nós oramos por coisas espirituais, nós devemos ter a convicção de que nós não receberemos um não de Deus. Nunca Deus irá dar um não para quem pede as coisas espirituais que ele pediu com verdadeira fé, através de atuação do Espírito Santo. Então, quando um coração regenerado faz assim, ó, Deus, perdoa as nossas dívidas, Deus nunca irá dizer não. Nunca. Se foi pedido com verdadeira fé, o perdão é concedido. Então, quando você pede para ser liberto do mal, do império das trevas, quando você pede salvação, como é a última petição, já dou a deixa aqui para quem for dar a aula, professor que for dar a aula da última petição, né? Livrai-nos do mal ali, mal é a mesma palavra para maligno. Livrai-nos de Satanás, do inimigo,
tá? Então, não apenas dos males dessa vida, também dos males, mas principalmente o sentido ali é livrai-nos do inimigo, né? Do tentador. Por isso que a petição começa. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, que é o nosso tentador. Muito bem. Então, quando nós pedimos essas coisas, nós temos que saber, nós podemos ser, digamos assim, absolutos ao pedir. Eu peço e sei que nunca vou receber um não da parte de Deus, porque é a sua vontade nos conceder isso. Porém, quando nós oramos pelas coisas temporais, as coisas físicas, as coisas da terra, nossas orações devem ser, digamos assim, limitadas. E limitadas pelo quê? Talvez nós possamos dizer que nós devemos orar de forma condicional. Então, nós pedimos as coisas da terra e depois nós falamos o quê? Contudo, seja feita a tua vontade. Porque nós não sabemos aquilo que Deus quer nos conceder. Como nós vimos aqui, a nossa realidade é muito diferente do pão de cada dia, do denário que nos sustenta. É muito diferente a nossa realidade daquela época, não é? Mas não significa que nós não podemos pedir 2 pães a cada dia ou uma padaria inteira. Não significa. Nós não precisamos pedir apenas o sustento. Não é isso que Jesus ensinou, é verdade, ele está nos ensinando a orar pelo sustento diário, mas não significa que nós não podemos pedir riquezas ou pedir coisas materiais, coisas desse mundo. Nós podemos pedir. De que maneira? De maneira absoluta? Crendo que nós nunca iremos receber um não de Deus, como algumas pessoas pensam? Não. Essa maneira absoluta de orar está reservada às coisas espirituais. Então, quando nós oramos por coisas materiais, nós oramos de maneira condicional. Deus, eu queria muito aquilo ali, o Senhor é meu Pai. Se for da tua vontade, que o Senhor possa me dar aquela casa, aquele casamento, aquele emprego. Então, nós oramos condicionando a nossa vontade segundo a vontade de Deus. Isso por diversas razões, que não dá tempo de nós abordarmos aqui, né? Porque Jesus é o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Há coisas, por exemplo, que nós pedimos que seriam armadilhas para nós. Sim ou não? Nós nem sabemos que seriam. A gente está todo lá orando, pedindo. Isso só pode ser da vontade de Deus. Essa moça bonita que entrou na igreja agora, não tem como não ser a minha esposa, a minha prometida. Aquele emprego, tanto dinheiro que eu vou ganhar ali, só pode ser bom aquilo ali. E nós não sabemos que são armadilhas. Lembra, por exemplo, eu conversava com o Rodrigo no início da semana sobre isso. Lembra, por exemplo, do povo de Israel no Egito? Em Números 11. O Rodrigo estava afiado, inclusive, né? Ele lembrava até de onde estava o texto. Tudo bem, está lendo a Bíblia, né? Você lembra do povo de Israel no Egito sendo sustentado pelo maná? Muito bem. Mas chega uma hora que comer pão só em jogo, né? Comer só o maná, aquela massa ali em jogo. Aí o povo pediu o quê? Carne. Porque no Egito a gente tinha carne, Deus. Você não tirou do Egito, era tão bom estar no Egito comendo carne. Aí o que Deus fala para eles em Números 11? Tudo bem, eu vou dar carne para vocês, mas eu não vou dar carne para vocês nem um dia, nem 2, nem 10, nem 20. Vocês vão comer carne um mês inteiro. Até sair por onde que Deus fala? Até sair carne pelo nariz. Deus fala assim, essa é a linguagem que Deus usa, tá? Vocês vão comer tanto, vocês vão ficar enfastiados, vocês vão ficar empazinados de comer churrasco aí. Vai cair codornize do céu, e aí teve a chuva de codornizes, né? E o povo comeu carne o mês inteiro. Enjoou de tanto comer carne. Você vê, o povo estava pedindo carne, Deus sustentando eles com maná, o povo insatisfeito, reclamão, dizendo que era melhor estar no Egito do que estar ali. Deus concede o que eles pedem. Deus concede. Algo que não era bom para eles, Deus concede para eles. Toda aquela geração aconteceu o que com eles? Todo mundo pereceu no deserto, não é? Só os seus filhos, só a próxima geração que entrou na terra prometida. Então nós podemos ter alguma certeza, digamos assim, nós podemos orar em algum sentido de maneira absoluta pelas coisas físicas e materiais? Sim. Qual é a certeza que nós temos? Do pão de cada dia. Das necessidades para a manutenção da vida, no sentido da sua vontade. Até porque, você imagina, se essa oração fosse respondida de maneira absoluta, ninguém mais morria. Sim ou não? Você está orando por saúde, está orando por alimento, está orando por sono, está orando por todas essas coisas. Se Deus te der isso todos os dias da vida, quantos anos você vai ter? Você não morre. Mas nós sabemos que pelo pecado, o salário do pecado é a morte. Todos os homens morrerão, mesmo aqueles que estão em Cristo, não é? Para que nós sejamos libertos da presença do pecado. Então nós podemos orar de maneira absoluta em que sentido? Olha, Deus vai nos dar tudo aquilo que é para o nosso bem. E quando eu digo bem, nós sempre frisamos aqui, não é bem-estar, não é? Não é para o nosso bem-estar, para o nosso bem.
O que é o nosso bem? Sermos preservados em Cristo e sermos transformados a cada dia à imagem de Jesus. Tudo aquilo que for necessário para o seu chamado, para a sua preservação em Jesus, Deus vai te conceder. Mesmo as coisas materiais. Amém? Vou aproveitar aqui antes de nós seguirmos para o final. Então, o que nós podemos aprender aqui? Deus nos ensina, ou Jesus nos ensina a orar por aquilo que é necessário, pelas necessidades físicas, materiais. Mas nós podemos também perceber que é um pedido material em meio a diversos pedidos espirituais. Percebe aqui a escala de valores? É um pedido para coisas materiais, enquanto todos os outros são pedidos espirituais, ainda que sejam coisas que se apliquem à terra. O que a gente entende com isso? Nós podemos tirar alguns princípios. Por exemplo, que uma boa forma de pedir coisas materiais, pedimos as coisas dessa vida, é que a gente deseje essas coisas para fins espirituais. Então, assim, eu peço as coisas materiais, mas não para esbanjar. Tem uma palavrinha da moda, né, que é ostentação, não é? Tá todo mundo ostentando no Instagram. Tá todo mundo quer ganhar dinheiro para ostentar. De vez em quando o Pedro brinca comigo. Pai, eu quero a blusa do tal, que eu vou botar o boné tal, vou combinar. Porque ele não pode botar, por exemplo, uma blusa da Nike com um short da Adidas, né? Que ele fala que não combina. Ele fala, pai, eu vou botar a blusa da Nike com a calça da Nike, o chinelo da Nike, que eu vou ostentar lá na escola. Então, tá na moda dos jovens, ostentação. Então, Deus não nos dá nada para ostentar. Tiago, inclusive, diz isso, ó, vocês pedem, mas vocês não recebem porque vocês pedem mal. Para quê? Porque vocês pedem para esbanjar, para ostentar nos seus próprios deleites, para se satisfazerem. Então, assim, qual é uma boa forma de pedir coisas materiais? Que elas tenham fins espirituais. Por exemplo, talvez você precise de um carro. Por quê? Porque você chega atrasado, você vem de ônibus, ou está gastando muito de Uber, não é verdade? Ou você, ganhando um carro, talvez você possa dar carona para aquele seu irmão que mora lá próximo de você lá, ó. Vem todo mundo junto para a igreja de uma vez só. Olha que bênção. Então você deseja algo material com um fim espiritual. Não é um fim egoísta e materialista apenas. Você quer receber coisas dessa vida para compartilhar e para ajudar outras pessoas nas suas necessidades. Tem gente que fala assim, ó, se eu ganhar um dinheiro, eu só vou viajar. Eu vou botar a mochila nas costas, ninguém vai me ver por um ano. Viajar é muito bom, né? Todo mundo gosta de viajar, todo mundo quer curtir e tudo mais. Mas veja, pensando grosso modo, tá? Não vou criticar quem tem pensamento desse tipo, não é minha intenção. Mas assim, pensando grosso modo, essa é uma boa intenção primariamente falando? Primeira intenção, se eu ganhar um dinheiro, minha família nem vai me ver mais ninguém. Eu bloqueio o telefone, mudo de número. Eu tranco a casa com o que está dentro, eu vou embora. Se eu receber aquela herança lá, mega da virada aqui, ninguém ganhou, né? Porque tá todo mundo aqui. Então, se eu ganhar aquele dinheiro, eu sumo. Que benefício tem nisso? Agora, você fala assim, poxa, eu queria dar uma vida melhor para minha mãe, por exemplo, me ajudou tanto. Queria ganhar um dinheiro na vida para poder proporcionar ela, por exemplo, uma viagem em família, viajar com a minha família. Ou poder ajudar o meu irmão que está com um problema de saúde. Essas são boas intenções ao pedirmos coisas espirituais. Eu sei que é difícil para o homem decaído, né? Encurvado para si mesmo. O homem orgulhoso. Eu sei que a gente sempre vem em primeiro lugar. Mas esse é um exercício que nós temos que fazer. Pedir coisas físicas e materiais. Sempre com a intenção ou fins espirituais. Amém? Então vamos para terminar. Isso é muito comum. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que doente, que estava, né? E com medo de morrer. Perto da morte, todo mundo vai se aproximando de Deus, né?
Então, com medo de morrer, ele falou assim, fez uns votos lá, né? Os votos, depois me contou o voto. Não, não, se Deus me curar, eu vou voltar para a igreja, eu vou, porque ele é batizado e tudo mais, eu vou para a igreja, eu vou procurar o Senhor, eu vou. E aí ele melhorou, mas o voto não foi cumprido, né? Então, isso é muito comum, na verdade. Nós pedimos coisas, fazemos votos a Deus por vezes, não é? Queremos supostamente dar um fim espiritual para bênçãos materiais, mas aí a gente chega lá na frente e a gente não cumpre com a nossa palavra. Muito bem, para terminar aqui, eu queria perguntar para todo mundo. Quem acha aqui, e é para levantar a mão, tá? Quem não achar, fica com a mão abaixada. Quem acha aqui que tem alguma coisa na sua vida de oração que deveria melhorar? Quem acha que deve melhorar alguma coisa na sua vida de oração? Alguém acha aqui? Tem gente que não. Quem não acha, levanta a mão. Ah, muito bem. Então todo mundo. Pode, claro. Na vida de oração. Não, na vida de oração. Quem tem que melhorar na sua vida de oração? Recordar muita coisa na minha vida, né? Porque você está aqui, Aham. vendo a sua mensagem vem do coração de Deus na nossa oração, né? E a primeira palavra que ele falou foi todo, né? Falou todo. Quando está aqui, vai, né? E essa palavra tem um grande significado. É muito significado. Mas eu vou falar depois que eu aprendi desde garoto. Quando era garoto, com 10 ou 12 anos, eu vinha um lugar sobre a palavra companheiro. Ele está integrado a palavra companheiro, que quer dizer companheiro. Companheiro dá a impressão, né? E a verdade, aquela pessoa que anda junto, né? Um junto com o outro, dois juntos são dois companheiros, duas pessoas juntas, né? Podemos considerar assim. Mais pessoas juntas, mais companheiros. Então, um tratamento pessoal, companheiro. Mas ela tem uma origem. Essa origem eu descobri nessa idade, de 10, 12 anos, né, quando eu li sobre a palavra companheiro. E diz lá, companheiro, aqueles, né, que comem do mesmo pão. Dentro do mesmo pão. Mas da seguinte maneira, eles providenciam a semente é o trigo, né? O pão. Eles vão comprar o trigo, eles têm uma convivência, vivem juntos, perto um do outro, e necessitam um do outro para a sobrevivência. Então, aí vem essa história que eu estou contando. Internamente do pão. Eles vão providenciar a semente, eles preparam a terra, nada, arar, preparar a terra para lançar a semente. Feito isso, lançam a semente, semeada, eles cuidam para que o passarinho coma a maioria da semente, o passarinho vai ser gatando na terra, né? Eles podem trigo do comendo. Eles providenciam para que aquele trigo permaneça na terra e produza. Plantar o passarinho. Colocam bonecos, né, nos plantares, na lavoura, etc. Estamos cuidando. Aí vem aquele trigo,
brotinho, pequenininho, né? E vai crescendo. Eu estou lá sempre olhando, buscando, olhando, e se alegrando em ver aquele trigo crescendo. Bom, no final da história, né? O trigo cresceu, ficou verdinho, ele deixou aquela área, amarelou, ficou igual um terreno dourado, como ouro. Aqui já vi um trigo amarelo no campo, já vi muito na plantação de trigo. Aquele trigo fica muito bonito, né? A plantação de trigo agora, assim, mudando, movendo, uma visão muito bonita. Né? Então, você extasia, né? Cuidado do trigo. Chega a hora da colheita, eles vão lá colher, tem um alfândego, uma coisinha manual, ou tem máquinas de colheitadeira de trigo, de sementes, etc. Mas, na antiguidade, ele usava uma foicinha pequena, né? Chamada alfândego, e colhia o trigo assim, manualmente. Alguns faziam a farinha, em casa mesmo, no pilão, tem um pilão nas residências, na roça, que todos têm um pilão, socar trigo, socar café, socar milho, etc. E ou tem um moinho também. Em casa tinha moinho. Eles levavam o trigo para o moinho, lá produziam a farinha, levavam a farinha para casa, faziam o seu pão e todos comiam aquele pão juntos. Grande festa. Né? Eu faria o que eu estava sentindo aqui, o calor, né? Do pão, o nosso de cada dia, do calor, lembrei disso. Mas nós temos no nosso mundo, na nossa sociedade, uma irmandade, né, que se trata, eles em tratamento de companheiros. Né? Companheiro João, companheiro Pedro, companheiro Amaro, companheiro, né, Joaquim, etc, etc. Então, são todos companheiros. Mas, exatamente por esse detalhe, eles comem o mesmo pão, da maneira como expliquei agora, né? Eles preparam tudo, vão comprar, fazem a farinha, depois comem aquele pão juntos. Então, companheiro significa comer o mesmo pão, ou um pane, né? É uma palavra latina, como todos sabemos, né? Essa palavra latina, palavra portuguesa, que é pessoa que as pessoas que se dividem no mesmo pão. Nós temos na nossa sociedade uma irmandade, nós chamamos de irmandade. Mais um minuto. Mais um minuto. Tá certo. Nós temos uma irmandade, só para um esclarecimento, mas depois vamos incentivar também, né? Que se chama Alcoólicos Anônimos. Você já ouviu falar? Você já sabe para que serve Alcoólicos Anônimos? Vai. Vai, finalizar. Vai. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo? Professor precisa dar aula. Muito obrigado. Mas quando o ancião fala, a gente dá atenção, né? Quem quiser ouvir mais, depois particular. Isso. Muito bem, seu amado. Então, quando o mais velho fala, né? Os mais jovens, a gente ouve, a gente, não é? Tá compartilhando a experiência conosco. E é verdade, ó. Nesse caso, eles pediram um pão, digamos assim, não é? O que eles ganharam aí, segundo a história do seu amado? Eles ganharam a oportunidade de ter todo esse trabalho, desde o plantio do trigo, e depois foram beneficiados em comer o pão juntos, não é? E como nós estávamos falando, para terminar, mas eu deixei um tempo suficiente mesmo para no final. Como eu disse, eu acho que as nossas aulas, às vezes, têm se tornado um pouco de palestra, um pouco de pregação. Acho que a gente pode tentar, em algum sentido, deixar um pouco mais dinâmico, né? Todo mundo participando.
Então eu já tinha separado um tempo mesmo para terminar. Mas eu perguntava o seguinte: quem de nós, ou quais de nós, imaginam que tem alguma coisa para melhorar na sua vida de oração? E todos levantaram a mão. Que bom, né? Significa que você entende exatamente a sua condição diante de Deus. Então todos nós temos coisas a evoluir na nossa prática de oração. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Nós estamos estudando a oração do Senhor, não é? Ou oração do Pai Nosso, oração dominical, nós chamamos de diversas maneiras. Nós estamos estudando a respeito da oração, mas doutrina boa qual é? É aquela que a gente coloca em quê? Em prática. Então não adianta, pô, muito bonito, hein? Pai, dá-nos o pão de cada dia. Pô, pão significa tudo isso, é muito legal. Domingo que vem eu volto aqui na igreja para orar de novo. Então não faz muito sentido, sabe? Doutrina boa é quando nós colocamos em prática. Então eu pergunto isso porque se você percebe que tem algo a melhorar na sua vida de oração, o que seria? O que está te atrapalhando? O que poderia melhorar na sua vida de oração? Tem gente que vai dizer que é tempo. Não é? Eu não tenho tempo, não tenho disciplina. Não organizo ali meu dia de maneira adequada. Não é? Tem pessoas que é por causa do ânimo ou do desânimo. Não é? Tem pessoas que não têm vontade de orar. Falam, Henrique, eu ando meio desanimado. Ou então eu não tenho muita vontade assim de me colocar, de ir para o quarto, separar um momento de oração. Talvez outros possam dizer assim, olha, eu nem sei exatamente como é que eu faço. Como é que eu oro? Ou quando eu oro? É muito comum em determinadas tradições evangélicas, inclusive na nossa tradição reformada, tá? Mas assim, que se perde com o tempo ou às vezes não é bem compreendido, é muito comum a pessoa ter um momento de oração que não necessariamente ela está falando coisas ou pedindo coisas, porque chega uma hora que o nosso repertório acaba mesmo, não acaba? Se você parar ali meia hora para orar, 1 hora para orar, seja quanto for, chega uma hora que você não tem mais por quem pedir. Pode falar. Assim, é interessante, porque você falou duas coisas que eu notei. Aham. Maneira da... Não, é para notar bem. Quando você falou, quando oramos com fé por algo espiritual, estou falando agora da parte Sim, sim. Deus não irá dizer não. Aí você falou agora sobre realmente o repertório. Interessante, porque falando de mim, algo pessoal. Eu tenho uma oração específica. Um já há modelo de bastante oração. tempo. Eu tenho, a gente tem vários, mas tem um. Um pedido. Tem um que esse eu realmente, Sempre faz. que é o pedido de conversão para alguém. Eu tenho que encontrar em algum, porque aquilo que você falou, o repertório. Aí você fica, talvez você fala, Deus, o que eu vou falar? Porque assim, não aconteceu. Então eu tenho que descobrir, então, porque é um pedido espiritual, é uma coisa espiritual, a conversão de alguém. Mas também reconheço que eu, quando oro, porque aos olhos humanos, eu não vejo condição. Porque a pessoa está Então. tudo bem para ela, está tudo certo, ela está bem, ela não precisa de nada, ela está certa. Mas Deus é que sabe. Então. E se Deus não quiser? Então, nesse sentido, não foi nesse sentido que eu disse que nós pedimos coisas espirituais e Deus nunca vai dizer não, tá? Não é espiritual diferente daquilo que é material. É no sentido seguinte. Por isso que eu falei no final, a frasezinha no final é importante, com verdadeira fé. Isso, então, o que significa? Tem que ser fruto de um coração regenerado. Você faz os pedidos espirituais. Não, então, você faz os pedidos espirituais que constam na oração, que Jesus nos ensinou. Quais são os pedidos espirituais das nossas necessidades? Perdoa-nos as nossas dívidas e livra-nos do mal. Então, os pedidos que na verdade são pedidos que incluem a nossa salvação. Isso. Então, quando eles são fruto de um coração regenerado, feitos naturalmente com a fé verdadeira, esses pedidos não serão negados. Mas assim, a conversão de outra pessoa, ela não se encaixa nesse pedido, nesse modelo de oração que Jesus nos ensinou. Foi bom você tocar, que talvez outras pessoas possam não ter compreendido assim. Sim. E eu não sei. Por exemplo, um pedido espiritual. Deus, eu quero muito ter o dom de pregar. Eu quero ser presbítero. Eu quero o episcopado. Eu quero muito esse dom. É um pedido que eu posso fazer de maneira absoluta, assim, Deus com certeza vai me dar? Não é nesse sentido. É um bom pedido. Quem almeja essa obra, almeja uma obra excelente. Mas necessariamente Deus vai me dar isso só por ser espiritual? Não é nesse sentido. É no sentido do quê? Aquelas petições que Jesus nos ensinou a fazer,
Tá? Isso, referente à nossa salvação, aqueles pedidos espirituais nunca serão negados. Deus vai se agradar do coração dela, Sim, embora ela negue. Então, o filho fala sobre isso. Por exemplo, claro. um pai está doente, um filho está doido que vai morrer para ficar com herança. O outro está pedindo a Deus que cure o pai. Deus se agrada do coração do filho, embora já tenha determinado que o pai vai morrer. E se desagrada do desejo do outro. Né? Que combina, digamos assim, com a vontade dele, que o pai Sim, vai sim. morrer mesmo, mas ao mesmo tempo ele está se Sim. desagradando de um desejo que Sim. está de acordo com o que ele quer, Sim, sim. mas ele está se agradando da Sim, oração de alguém claro. que está de acordo com o que ele quer. É, perfeito. A gente deve orar. Isso, é isso que eu ia dizer. Então, assim, a questão da insistência é isso mesmo. Você deve continuar insistindo por esse pedido até o último dia da sua vida. Enquanto você não vê resultado, você continua pedindo. Você nunca interrompe esse pedido e enfim, você nunca vai orar demais por absolutamente nada. Então, assim, para a gente encerrar. Uma vez que você identifica que você tem coisas a melhorar na sua vida de oração, o segundo passo seria identificar o que está te atrapalhando. É falta de disciplina? É falta de ânimo? Tem pessoas que oram um pouco, sabe por quê? Isso é uma coisa grave. Por causa dos seus pecados. Tem gente que vive em certos pecados ali que ela sabe que ferem a sua consciência, ferem a sua espiritualidade. Ela nunca está disposta a abandonar aqueles pecados. Você nunca vai ter ânimo para orar se você não abandonar esse pecado. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Como é que você vai ter ânimo se você não abandona o pecado? O jovem aí, os jovens não, né? Porque hoje em dia não é só mais jovem. Os homens, que isso afeta mais os homens, vivem, por exemplo, presos em pornografia. Aí o camarada vive preso naquilo ali, não é? Como é que você vai, daqui a pouco, ou o jovem, por exemplo, com a namorada ali, tá, né, tendo relações ou coisas que não deveria fazer no namoro? Como é que você vai ter ânimo de orar, vivendo uma vida de pecado? Claro que você não vai ter ânimo de orar. Então, por que é importante nós identificarmos essas coisas? Para que nós possamos retirar elas do caminho. Nós temos que retirar esse obstáculo. Não adianta eu aprender sobre a oração do Pai Nosso e deixar os obstáculos ali que nos impedem de orar. Amém, irmãos? Então, assim, qual é o meu desejo? Qual é a minha oração aqui? Sempre quando vem apresentar a aula. É que isso aqui seja colocado em prática. Não é para ser muito bonito, não. Tá? Ah, poxa, que legal, aprendi aqui. A Josane disse, né? Poxa, o pão significa tudo isso, que legal, aprendi. Não, isso é muito bom você ter aprendido. Mas vamos colocar isso aqui em prática, na nossa vida. Tirar esses obstáculos. Tá desanimado? Eu sei que às vezes, né? O camarada está numa frieza espiritual, não está com muita vontade de se colocar em oração. Peça a Deus ânimo. Fala, Deus, eu quero estar mais animado na minha vida de oração. Quero me aproximar de Ti em oração. Amém, irmãos? Considerações? 10 horas e ponto para a gente fechar. Então vamos ficar de pé? Vou pedir para o Patrick encerrar com uma oração. Santíssimo Deus, nosso Senhor, muito obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Ti. Muito obrigado, Senhor, por esse dia reservado para a Sua adoração, Senhor. Nós pedimos, Senhor, o Senhor tem colocado essa verdade no meu coração. Pedimos que a cada dia, Senhor, nós venhamos nos esquecer dos nossos afazeres nesse dia, Senhor, que possamos dedicar o dia que é do Senhor ao nosso Senhor. Possamos, Senhor, meditar nas tuas verdades, não somente no primeiro dia da semana, mas em todos os outros dias, que possamos nos empenhar na oração, Senhor, para que o teu nome seja santificado, Senhor, em nós, Senhor, através de nós, para que as pessoas, Senhor, possam olhar essas obras e possam glorificar o nosso Pai que se encontra no céu, mas que também está aqui conosco. O verdadeiro Espírito Santo se encontra em nós, Senhor. Portanto, nós pedimos que o Espírito Santo possa governar os nossos corações de maneira que a nova natureza possa reinar, Senhor. E nós te pedimos e nós te agradecemos por essa oportunidade de te servir, Senhor, e de meditar no pouco das verdades santas da tua palavra. E nós te oramos e agradecemos. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que vive e que reina de eternidade na eternidade. Amém. Amém. Graças a Deus. 10h30 nós voltamos, irmãos.